Olá! No nosso encontro, nós estaremos debatendo um tema que é muito importante dentro do direito constitucional e que é muito explorado nas provas de concurso público, que são alguns dos aspectos que envolvem o regime constitucional da administração pública. Principalmente aspectos do artigo 37 da Constituição, que é um dos artigos mais explorados nos concursos públicos. O primeiro ponto que nós devemos abordar aqui, envolvendo o funcionamento da administração pública dentro do sistema constitucional, são os princípios que regem a administração pública. E esses princípios estão espalhados pelo texto constitucional, mas de uma certa maneira concentrados no caput do artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição, ele lista os princípios maiores que regem a nossa administração pública. Vejamos o que é que nos indica, então, o artigo 37, caput da Constituição brasileira. E a gente vai encontrar o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e também ao seguinte, uma série de incisos e parágrafos. Mas vamos destacar o que é que nos indicou o caput do artigo 37 da Constituição. Primeiro, que esses princípios, eles incidem em relação a todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, e a todos os níveis da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. É importante perceber, então, que nós estamos aqui nos referindo à administração pública como um todo. A administração pública é no sentido da função administrativa. Onde quer que você tenha algum agente público atuando no Brasil, não importa em que estrutura de poder, em que unidade da federação, tem que se submeter a esses princípios constitucionais. E quais são esses 5 grandes princípios? O texto constitucional nos indicou a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É bem verdade que a administração pública é regida também por uma série de outros princípios. Inclusive, alguns deles concedem na própria Constituição, em outros artigos. Mas nós vamos, por hora, nos concentrar aqui no artigo 37, que é o objeto do nosso estudo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual é a ideia de legalidade na atuação da administração pública? É de que a administração pública somente pode atuar, somente pode agir quando pautada na lei, quando autorizada por lei. Toda e qualquer conduta administrativa tem que ser reconduzida a algum fundamento legal. E é importante registrar que quando a gente fala aqui lei, é primeiro no sentido de lei constitucional e depois a lei infraconstitucional. Legalidade primeiro como legalidade constitucional e depois como legalidade legal. Toda e qualquer conduta da administração pública tem que ter primeiro base na Constituição e depois base na lei. Não adianta ter previsão em lei de uma conduta se a lei violar a Constituição. A administração não pode atuar. Então a ideia de legalidade é que todo e qualquer comportamento da administração pública tem que ter autorização na Constituição, fundamento na Constituição e fundamento na lei. Essa é a ideia da legalidade regendo a atuação da administração pública. A ideia da impessoalidade é de a administração pública vedar a criação de preferências, a determinação de escolhas de caráter pessoal, violando o princípio da igualdade, de igualdade de oportunidades. A administração pública é impessoal, significa dizer ela não tem face,
tem que tratar a todos de uma maneira isonômica. Nós não podemos utilizar da administração pública para fazer preferências pessoais de quem está eventualmente administrando. Nós não podemos transformar o espaço de atuação da administração pública em um espaço de escolhas privadas para finalidades pessoais de quem está atuando na administração pública. E a ideia de impessoalidade na administração pública, inclusive, serviu de fundamento para o Supremo Tribunal Federal proibir a prática do nepotismo. Se recorde que o Supremo Tribunal Federal vedou a prática do nepotismo na administração pública. Nomeação de parentes para cargos administrativos ofende o princípio da impessoalidade. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Moralidade aqui deve ser entendida no sentido jurídico, não no sentido pessoal que cada um tem do que é moral ou que não é moral, mas é uma moralidade jurídica enquanto um conjunto de valores que a gente extrai da própria ordem jurídica. Não é uma moralidade aqui muito fluida, que passa pelas concepções pessoais, os padrões morais de cada um. Não. É tentar extrair da ordem jurídica alguns comportamentos morais. E, de certa forma, a moralidade nesse sentido jurídica termina se entrelaçando com legalidade e com impessoalidade. Termina estando entrelaçada. A conduta administrativa tem que estar amparada na lei, tem que ser impessoal e tem que ser juridicamente moral. Além disso, outro princípio regente é o da publicidade. A ideia da publicidade é a ideia de que todo e qualquer comportamento administrativo tem que ser publicizado, tem que ser revelado para que se tenha acesso ao porquê daquele comportamento e que se realize um controle. Não é possível permitir na administração pública que existe para que o Estado preste um serviço para o povo, que é mantido com base no imposto que é pago pelo povo. Não é permitido que você, utilizando o dinheiro do povo, estando obrigado a devolver o serviço ao povo, você fique praticando atos secretos. Olha, há um dito de sabedoria popular, segundo o qual quem não deve, não teme. E quando você começa a esconder coisas na administração pública, não tornar públicas, é porque está devendo alguma coisa. E está devendo do ponto de vista da ordem jurídico-constitucional significa está violando os padrões básicos de comportamento na administração pública. Se recordem dos inúmeros episódios envolvendo a administração pública brasileira, por exemplo, atos secretos nos parlamentos nacionais. É uma vergonha, é uma excrescência você ter dentro de um parlamento, poder institucionalizado, representação popular, prática de atos secretos que visavam o quê? Falcatruas, apadrinhamento, desvio de dinheiro público. Não tenha dúvida, quando a gente verifica escondendo os atos na administração pública, é porque estão fazendo coisas erradas. E isso a Constituição não quer. A Constituição imprimiu publicidade à administração pública. O quinto princípio é o princípio da eficiência. A ideia de eficiência está atrelada ao que? A ótima atuação administrativa. A administração pública tem que ser eficiente, quer dizer, ela tem que prestar um serviço bom, de qualidade. A administração pública eficiente não pode ser uma administração pública morosa, que trata o cidadão com descaso. Não. A ideia de eficiência está atrelada à qualidade do serviço prestado. O serviço é prestado de uma maneira regular, de uma maneira qualificada, atende à expectativa do usuário do serviço público. É assim que deve ser a administração pública, pautada na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e na eficiência. É importante registrar que a administração pública é regida também por uma série de outros princípios, muitos inclusive de sede constitucional, proporcionalidade, juridicidade, economicidade. Entretanto, quando as provas se referem aos princípios que regem a administração pública, pautada a questão no artigo 37,
Elas querem abordar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos dar continuidade abordando aqui outros aspectos que envolvem a administração pública no artigo 37. Eu quero agora analisar como é que funciona a questão do acesso ao serviço público. O acesso ao serviço público é objeto do primeiro inciso do artigo 37 da nossa Constituição, que estabelece o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. É importante perceber que a Constituição ela faculta o acesso ao serviço público tanto aos brasileiros como aos estrangeiros. É bem verdade que existem algumas situações que a Constituição reserva aos brasileiros, inclusive aos brasileiros natos, excluindo a possibilidade do estrangeiro. Mas, de uma maneira geral, o acesso ao serviço público é permitido ao brasileiro e ao estrangeiro, que preencha os requisitos previstos em lei. Destaque no artigo 37, inciso 1, que é preciso preencher os requisitos previstos em lei e não em outro ato normativo infralegal. Aqui eu chamo a atenção para um aspecto que é muito comum, que é o seguinte: edital de concurso público impor um requisito para investidura no cargo público que não está previsto na lei que disciplina o cargo. Edital de concurso não pode dispor sobre requisitos para investidura no serviço público, por um motivo simples, pelo 37.1. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos na lei e não no edital. Edital é ato infralegal vinculado à lei. Se um edital traz uma exigência que não está prevista na lei de regência do cargo, o edital não tem nenhum valor jurídico. E tem um exemplo muito comum, que é a questão do psicoteste. É muito comum determinado cargo público que é disciplinado por lei não exige para o ingresso realização de exame de psicoteste. Aí é aberto o concurso e aí vem o edital e prevê. Uma das etapas é exame psicotécnico. Não pode. Não pode. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado. Somente por lei se pode submeter o candidato de concurso à realização do exame psicotécnico. Edital não pode. Por quê? Porque o serviço público é acessível aos que preenchem os requisitos previstos na lei. Bom, eu vou caminhar um pouco mais para registrar que o ingresso no serviço público, que é acessível aos brasileiros e aos estrangeiros, é feito, como regra, pelo concurso público. Vamos analisar os próximos dispositivos do artigo 37 que trazem a regra do concurso público. Comecemos pelo inciso 2, que vai ter o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Presta atenção que a nossa Constituição ela não coloca que a única forma de acesso ao serviço público é o concurso. A regra é o concurso. Veja que a Constituição ressalvou a nomeação para os cargos de livre nomeação e exoneração. Mas, de uma maneira geral, a regra é realmente o concurso público. E o concurso público, pelo que aí consta, pode ser de provas ou de provas e títulos. É bem verdade que existem alguns concursos que a Constituição obrigatoriamente impõe provas e títulos. É uma norma mais específica que tem adiante no texto constitucional, como magistratura, Ministério Público, mas de uma maneira geral, o concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. A opção pelo regime do concurso público materializa o princípio da igualdade
igualdade de oportunidades. Todos têm acesso ao serviço público por via do concurso público, o princípio da igualdade. Vamos continuar pegando agora o próximo dispositivo constitucional que envolve o concurso público, que é o inciso 3, que trata do prazo de validade. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tendo que, próximo inciso, que vai ser o inciso 4, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Olha que detalhe interessante. Qual é o prazo de validade de um concurso público? 2 anos? Não. Até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. E dentro do prazo do concurso público, quem foi aprovado tem prioridade na convocação sobre novos concursados. A Constituição não impõe que o concurso público tem que ter 2 anos. Ele pode ter até 2 anos. A administração pode abrir um concurso público por um prazo de apenas 4 meses. Olha, estou abrindo um concurso que vai ter um prazo de apenas 4 meses de validade. Pode ser feito. Não se obriga a um prazo de 2 anos. E perceba que a prorrogação é por igual período. Se a administração abrir um concurso por um prazo de 4 meses, a prorrogação vai ser por 4 meses. Aí as provas adoram titubear em cima disso. Concurso público tem um prazo de 2 anos. Não, de até 2 anos. O concurso público pode ser prorrogado apenas uma única vez e por um prazo de 2 anos. Não, por um prazo igual ao prazo de validade do concurso. E por evidente, dentro do prazo de validade do concurso, quem foi aprovado no concurso tem prioridade na convocação. Vamos analisar agora um outro aspecto que envolve a administração pública, que é a questão da associação sindical e do direito de greve do servidor público. Em relação à associação sindical e o direito de greve, nós temos 2 incisos no artigo 37, incisos 6 e 7. Vejamos o que eles nos indicam. Artigo 37, inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. É importante registrar que a Constituição consagra aqui ao servidor público 2 importantes ferramentas de defesa dos interesses dos próprios servidores. 2 ferramentas que se inserem nesse processo imbricado de negociação dos interesses capital-trabalho, por assim dizer. Com a peculiaridade aqui que quando a gente fala capital, normalmente é o empresário, não é? Só que aqui a gente está falando do Estado. E tem a peculiaridade de que o Estado não pode parar. O serviço público não pode ser paralisado. O servidor tem direito à associação sindical. Ele pode constituir os seus sindicatos para buscar a defesa dos seus interesses. E tem o direito de greve. Direito de greve que é a ferramenta extrema que dispõe o trabalhador, o servidor, para reivindicar melhores condições de trabalho. E é importante destacar que o direito de greve, nos termos que está aí na Constituição, deve ser exercido nos termos de uma lei específica. É dizer, é preciso que a lei defina quais são os parâmetros para o exercício desse direito. É bem verdade que esta lei que discipline o direito de greve ainda não foi editada. Há uma lacuna legislativa, mas o direito está sendo exercido com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. E isso tem sido muito explorado nas provas. O Supremo Tribunal Federal, julgando alguns mandados de injunção, viabilizou o exercício do direito de greve, suprindo a lacuna legislativa. Ainda se faz necessária a edição da lei para dar contornos normativos precisos, seguros, definitivos ao exercício do direito. Mas enquanto não é feita a lei, o direito está sendo exercido, tendo como parâmetro a decisão do Supremo Tribunal Federal, que funciona como uma espécie de paliativo. Uma decisão que vai perdurar até o dia em que finalmente for feita a lei da greve no serviço público. Outro aspecto muito importante que devemos destacar aqui
no nosso debate envolvendo a administração pública é a questão da remuneração. E vamos destacar alguns aspectos envolvendo a remuneração dos servidores públicos, iniciando pelo teto remuneratório, que consta do artigo 37, inciso 11. De acordo com o artigo 37, inciso 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e dos municípios, detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25 do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. É importante perceber que esse dispositivo, primeiro, indica um teto remuneratório nacional, que é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. É o teto nacional. É bem verdade que tem algumas situações excepcionais que extrapolam do teto, mas o teto remuneratório é o subsídio em espécie dos ministros do Supremo. Acontece que depois, o mesmo dispositivo, ele vai estabelecer tetos diferenciados para os planos federativos. Vai estabelecer dois tetos, um para os estados e outro para os municípios. Abordemos primeiro como é que fica o teto no âmbito municipal. E é preciso perceber que o artigo 37, no seu inciso 11, quando tratou da questão do teto remuneratório, ele colocou como limite nos municípios o subsídio do prefeito estadual. É dizer, no plano municipal, o teto remuneratório não vai ser subsídio dos ministros do Supremo, vai ser o subsídio do prefeito, que é bem verdade, é bem inferior ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então fique muito atento. Eu tenho um teto nacional, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um teto municipal, prefeito. E eu vou adentrar agora no estudo do teto estadual. E é interessante que no Estado, ao invés de criar um teto único, a Constituição ela criou tetos para cada um dos poderes. Vamos perceber como é que está na Constituição, no 3711, tem assim, nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário. Preste atenção, a Constituição aqui ela fez o seguinte, ela estabeleceu que para o Poder Executivo Estadual tem um teto, que é o governador. Para o Poder Legislativo Estadual tem um teto, que são os deputados. E para o Poder Judiciário Estadual tem um teto, que são os desembargadores do Tribunal de Justiça. É importante registrar que essa parte final, no que se refere ao teto do Judiciário, subsídio dos desembargadores limitado a 90,25 do que ganham os ministros do Supremo. Essa parte aí foi afastada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa parte do texto constitucional foi afastada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então você tem como teto no Judiciário Estadual subsídio dos desembargadores, que está atrelado como teto ao subsídio dos ministros do Supremo. Preste atenção para que você não se equivoque em provas.
Eu tenho um teto nacional, ministro do Supremo, um teto municipal, prefeito, 3 tetos estaduais, executivo, governador, legislativo, deputados, judiciário, desembargadores. E isso aqui se aplica para o judiciário, Ministério Público, procuradores e defensores públicos. Só que tem um outro detalhe importante que é o seguinte: um pouco mais adiante no texto constitucional, no próprio artigo 37, lá no parágrafo 12, a Constituição vai permitir a criação de um teto único no Estado. Vejamos o que consta da nossa Constituição no artigo 37, parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput do artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emendas respectivas, Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitada a 90 inteiros e 25 centésimos, do subsídio dos ministros do Supremo, não se aplicando o disposto nesse parágrafo ao subsídio dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Olha o detalhe. Esse dispositivo permite eu criar um teto unificado no Estado, que vai ser o subsídio dos desembargadores, mas não vai alcançar o poder legislativo, não vai alcançar os deputados estaduais. E essa parte que tem aí, limitada a 90,25 centésimos, também foi afastada pelo Supremo. Para que a gente possa fechar essa parte aqui, preste atenção. O Estado tem 3 tetos remuneratórios, mas por uma emenda à Constituição Estadual, emenda que tem que ser de iniciativa do governador, eu posso criar um teto unificado que vai ser o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, mas isso não vai limitar o subsídio dos deputados estaduais. Bom, um próximo aspecto importante envolvendo a remuneração dos servidores é a regra da paridade remuneratória entre os poderes, que está no inciso 12. O inciso 12 estabelece o seguinte: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Como é que a gente compreende esta regra segundo a qual os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo se o teto está no Poder Judiciário? Esse dispositivo é compreendido como paridade remuneratória, como igualdade remuneratória para o exercício de funções no âmbito dos poderes. Por exemplo, um agente administrativo no Poder Executivo deve ganhar o mesmo que um agente administrativo no Poder Legislativo, que um agente administrativo no Poder Judiciário. É uma aplicação do princípio da igualdade enraizada aqui para dentro da estrutura orgânica dos poderes da República. Essa é a ideia de que os vencimentos não poderão ser superiores. Próximo aspecto muito importante é a questão da proibição de vinculação de padrões remuneratórios. Está no inciso 13. Olha como está no inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Nesse dispositivo, a Constituição ela proíbe você vincular um padrão remuneratório de uma determinada carreira, de um determinado cargo, a outro, para a gente não interferir na gestão orçamentária das carreiras. Olha, se eu estabelecer, por exemplo, que a remuneração dos delegados de polícia está atrelada à remuneração, por exemplo, dos professores, toda vez que eu quiser fazer um aumento na remuneração dos delegados, isso vai repercutir na remuneração dos professores. Isso vai gerar uma dificuldade na hora de fazer a equação financeira orçamentária. A Constituição proíbe a vinculação de padrões remuneratórios para não gerar o chamado efeito cascata, efeito dominó. O aumento de um termina interferindo no aumento de outras tantas carreiras. É isso que se quer vedar. Eu não posso ter os padrões remuneratórios das carreiras, dos cargos atrelados, são desvinculados. Pode até acontecer de uma carreira ganhar o mesmo do que outra carreira ganha, mas porque a lei que definiu o valor de uma definiu exatamente
o valor de outra. Você não pode ter esse efeito vinculado entre as carreiras. Tranquilo? Um outro aspecto que eu quero ainda destacar, envolvendo remuneração, é a proibição de acréscimos sobre acréscimos. Está no inciso 14. Como é que ele nos traz? Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. A ideia é a seguinte: toda e qualquer parcela remuneratória que for acrescida na remuneração do servidor não será computada para fins de incidência de acréscimos ulteriores. Imagine que o servidor recebe como vencimento base R$ 1.000 e tem uma gratificação de R$ 500. Tempos depois, o governo quer criar um abono e quer dar um abono que vai incidir sobre a remuneração. Digamos que ele quer criar um abono de 20%. Ele tem como remuneração 1.000 de vencimento base e 500 de gratificação. A pergunta é: esse abono, esse novo acréscimo pecuniário, incide sobre o vencimento base, 1.000, ou sobre o vencimento base mais a gratificação, 1.500? Perceba que se o abono incidir sobre 1.500, eu vou criar dificuldades para a concessão desse abono. Eu vou dificultar a equação financeira da concessão de acréscimos ulteriores. E exatamente para evitar esse tipo de situação é que a Constituição coloca que todo e qualquer acréscimo não vai ser computado para fins de acréscimos ulteriores. Eu proíbo também uma espécie de efeito cascata ou de efeito reflexo. Eu estou dando um aumento que vai incidir sobre uma parcela, mas também sobre a outra e a outra, e termina jogando uma equação financeira muito mais complicada para você fechar a conta. E aí as provas dizem que é possível computar os acréscimos para acréscimos ulteriores. Claro que não. Tem mais um aspecto que a gente precisa destacar antes de concluir os nossos estudos, que é uma regra básica da irredutibilidade remuneratória, que está no artigo 37, inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado se tiver acima do teto, se não tiver sido fixado por lei, ressalvada a incidência de carga tributária, mas de uma maneira geral o que está escrito aí é o seguinte: a remuneração do servidor público é irredutível. É preciso você entender que é possível você alterar a forma de composição da remuneração, suprimir gratificações. O que não pode é alterar o quantum. Imagine que um servidor ganha R$ 2.500, tendo R$ 1.000 de vencimento base e R$ 1.500 de uma gratificação. Essa gratificação pode ser extinta. Mudaram o plano de cargos e salários e vão extinguir essa gratificação e vão criar outras fórmulas remuneratórias. Não tem problema. O que não pode é reduzir de 2.500, porque o valor remuneratório é irredutível. Tranquilo? Bom, esses são os aspectos que eu queria destacar envolvendo a administração pública. Nós aqui enfrentamos algumas das questões em derredor do tema da administração pública no sistema constitucional e é hora de verificar, em algumas questões de concurso público, como esses temas são explorados. Vejamos, por exemplo, a seguinte questão que já caiu em prova. É garantido aos servidores públicos civis o direito à livre associação sindical. Corretíssimo, nós verificamos isso. Os servidores têm direito à livre associação sindical. Vejamos uma outra questão. É necessária a edição de lei complementar específica que estabeleça os termos e as limitações ao exercício do direito de greve do servidor público civil. Onde é que está o erro dessa questão? A Constituição não exigiu lei complementar para tratar do direito de greve. Exigiu apenas lei, que é lei ordinária. Esse é o erro da questão. Vejamos a próxima. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Perfeito! Os ocupantes de cargos públicos efetivos e comissionários são considerados estatutários. Bom, essa outra parte da questão já adentra em um outro ponto da matéria e aí falseou a questão, que nem todos esses aí que ocupam cargos efetivos e comissionados são considerados estatutários.
Os ocupantes de cargos públicos, de uma maneira geral, são estatutários, mas tem toda uma discussão maior sobre regime jurídico, que não é o objeto desse nosso encontro. Mas a primeira parte da questão, corretíssima. É chegado o momento de concluir o nosso debate envolvendo princípios que regem a administração pública, acesso ao serviço público, regra do concurso público. Olha, eu queria lhe sugerir que siga firme nos seus estudos de direito constitucional. Amplie os seus estudos doutrinários e, com toda certeza, resolva muitas questões de prova para fixar o conteúdo daquilo que você está estudando.